Olá, bem-vindos a um novo vídeo e hoje a gente vai falar sobre cotas. É um assunto muito importante, a gente está aqui há um dia da eleição. Esse foi um dos assuntos que vieram à tona em uma das minhas conversas com amigos e eu estou aproveitando essa deixa para falar um pouquinho, né? É um assunto assim que eu mesmo já mudei de opinião. E daí eu quero passar para vocês o que aconteceu, né? O que me fez mudar de opinião sobre cotas raciais. Eu conversava muito com meu pai sobre isso. A gente acreditava que realmente existia uma discriminação racial, né, na história do país. Só que hoje essa distinção racial hoje ela não é tão branco e preto assim, e que o que faria mais sentido, né, seria cotas para as pessoas que não têm uma renda alta, né? E que você fazendo uma cota racial, você estaria reforçando um racismo, né? Separando as pessoas por raça, né? Mas depois que eu comecei a entender mais sobre a história e sobre o efeito da história nos dias de hoje, né? Eu acabei mudando de opinião e eu vou conversar com vocês, né? É claro que essa é a minha opinião no dia de hoje, amanhã ela pode ser diferente. E de repente assistindo esse vídeo você também mude de opinião ou não. Mas é sempre bom a gente saber e conversar e ter a mente aberta e discutir os porquês. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês de empatia. E empatia é você se colocar no lugar do outro. É você realmente, não você, indivíduo, colocado no lugar da outra pessoa, mas você como uma consciência que vai ter os mesmos medos que ela, vai ter os mesmos desejos que ela, a mesma história, os mesmos traumas, os mesmos sonhos. Você com toda essa bagagem no lugar dela, como você agiria, né? Então, eu quero fazer um exercício com vocês de empatia. Suponha que você está no seu país, né? E de repente, você é branco. E de repente negros chegassem no seu país e inclusive chamassem outras pessoas brancas da sua cor, né? E levasse você para fora do país. Você, sua família, seus amigos, todas as pessoas que estão ali do seu convívio, da sua cidade, países inteiros, populações inteiras sendo levadas para fora do seu país, para um outro país, para você ser comercializado. Imagina você. Nesse caminho, muitas pessoas já morreram. Muitas pessoas morreram de fome, de doença, ou da própria violência que aconteceu durante esse processo. E daí você chega nesse país e você é tratado como um objeto, uma propriedade. Você, uma pessoa que tem as suas vontades, que tem os seus direitos, você é tratado como um objeto, como alguém que só está ali para servir o outro contra a sua vontade. E você passa por todo tipo de humilhação. Você passa por humilhação de ser violentado na rua, violentado sexualmente, muitas vezes. Você passa por todo tipo de tortura psicológica. Muitas pessoas que tentam fugir acabam sendo mortas. E daí, depois de um tempo de toda essa tortura, as pessoas são libertas. E são libertas sem nenhum tipo de suporte, de apoio. Elas são simplesmente entregues à rua. Então, quando você ouve essa história, e você pensa, caramba, sou eu que estou passando por isso? Daí a gente começa a chegar um pouquinho mais fundo na questão. E daí essas pessoas que foram entregues na rua sem suporte nenhum, tiradas de suas famílias, elas têm que começar a vida delas, né? E obviamente elas vão começar fazendo o quê? Fazendo os trabalhos mais considerados mais baixos. Então, elas vão ser domésticas e elas vão ser lixeiras
e elas não vão ter estudo para se tornarem médicas, porque elas foram tiradas de suas famílias, cresceram ali, anos de escravidão. Então elas não vão conseguir, sabe, de repente exercer a profissão que ela tem, a vocação. E muitos anos se passaram, e essas pessoas lutaram muito para chegar onde elas chegaram, né? E ainda assim existe uma desigualdade, né? Então você vê nas fotos de formatura, inclusive nas cidades onde a maioria da população é negra, a formatura da turma de medicina é composta toda por brancos. Como é possível? 80% da população é negra e 100% da turma de medicina é branca. Mesmo existindo pessoas negras capazes de passar por todas as provas, ainda existe uma injustiça. E essa injustiça que eu vou fazer um outro exercício com vocês. Suponha que você tem uma pessoa que deve para você dinheiro. Talvez isso já tenha acontecido com você. Imagina que você emprestou dinheiro para uma pessoa e ela não pagou para você. 5 mil reais você deu para ela e ela não te devolveu. E daí qual é o justo a se fazer? Essa pessoa te devolveu o dinheiro. Só que suponha que você tenha morrido. E essa outra pessoa também tenha morrido. E você teve filhos, e aquela outra pessoa também teve filhos. Qual seria o justo a se fazer, né? Por causa desse dinheiro que você emprestou para aquela pessoa, o seu filho teve menos recursos. Você não conseguiu, de repente, dar a escola que você queria dar para o seu filho. Você não conseguiu, de repente, pagar uma prova de vestibular para o seu filho porque aquela pessoa estava com seu dinheiro. E daí o filho dela, que ficou com 5 reais a mais para se desenvolveu muito. Conseguiu estudar numa escola melhor, conseguiu fazer as provas de vestibular e se tornar um grande profissional hoje. E daí o seu filho teve menos oportunidades por causa disso. E o que seria justo a se fazer? Você acha que o filho daquela pessoa, o filho do devedor, deveria pagar para o seu filho os 5 mil reais? Esse é o justo a se fazer, na minha opinião. O mínimo, né? Então, quando eu penso, sabe, nas cotas raciais, às vezes as pessoas falam assim, olha, o filho do Pelé não precisa de cotas raciais, porque ele tem muito dinheiro. E daí, qual seria o motivo para ele ter, né, uma vaga? Imagine naquele exemplo que eu estava te dando. Aquela pessoa está te devendo 5 mil reais, mas o seu filho, por muito esforço dele, ele acabou se tornando um profissional melhor do que o filho do outro. Será que ele ainda merece os 5 mil reais? Então imagina o Pelé. O Pelé, por ele ser uma pessoa negra, ele deve ter passado por muito mais dificuldades do que uma pessoa da cor branca passou. Então, para ele chegar onde ele chegou, às vezes ele teve que se esforçar muito mais do que uma pessoa ali que teve nutricionista, educador físico. Ele teve que se esforçar muito. Fora todo o racismo que existe, né? O que você acha justo? Você acha justo que o Pelé, sim, receba? Eu acredito que sim, porque para onde ele chegar, onde ele estava, ele teve que se esforçar às vezes o dobro. E sabe, a cota racial, para aquelas pessoas que são capazes, é um mínimo, porque, como a gente falou antes, as pessoas passaram por muita humilhação. As cotas raciais é um mínimo do que você pode fazer, sabe? E é claro, as pessoas vão ter o direito de, sabe, o seu filho vai ter o direito, às vezes ele nem vai querer o dinheiro do outro filho. Assim, olha, você deveu ao meu pai, mas tudo bem, eu não preciso disso. Então o filho do Pelé pode falar assim, eu não preciso de cotas sociais. Mas se ele quiser, eu acredito que seja um direito dele. Eu acredito que é um mínimo, sabe? O filho lá do devedor pagar o seu filho é o mínimo que ele pode fazer, sabe? Então é isso. Essa é a minha opinião. É isso que se diz como dívida histórica, né?
E é uma coisa que eu acredito que tem que acontecer por um curto período, para que realmente a gente consiga reparar. Imagina só, populações inteiras, por quantos anos isso aconteceu? E é só olhar para as fotos de formatura que a gente percebe. É só olhar para quantas pessoas negras são domésticas que você vai entender. Quantas pessoas estão ali andando na Oscar Freire, naqueles grandes prédios. Quantas pessoas, quantos CEOs negros nós temos, né? Então é só a gente parar para pensar como isso ainda reflete, né? Na favela, nas prisões, nas pessoas que não tiveram oportunidade, nesse extermínio de jovens negros que acontece. Por que isso acontece? Será que isso não é um reflexo da escravidão que aconteceu aqui? Será que a gente, mesmo que a gente esteja bem, perdoado as pessoas, você esteja bem, não existe mais ressentimento, mas será que não é justo que isso aconteça? Então é esse questionamento que eu ponho para vocês, é que sintam-se livres para discordar, para vocês colocarem a sua opinião aqui, e eu estarei aqui de mente aberta, com o coração aberto, para ouvir as ideias de você, quem sabe mudar a opinião de vocês ou não, mas a gente está aqui para crescer junto, tá bom? Obrigado por ter ouvido, por ter visto esse vídeo, e vão vir muitos mais vídeos por aí, então curta, se inscreva e compartilhe, certo? Porque é uma maneira de você ver que faz você mudar a maneira de como você lida com o mundo, tá bom? Até mais.